começando mais um podcast Fala França. E hoje a conversa é daquelas que o Distrito Federal precisa ouvir. A nossa convidada foi primeira-dama do Distrito Federal, comandou a Secretaria de Desenvolvimento Social em um dos períodos mais difíceis da nossa história recente. Enfrentou a pandemia, a fome, a vulnerabilidade social e ajudou a tirar do papel programas que chegaram na mesa de milhares de famílias. Estou falando de Maiara Noronha Rocha, advogada, ex-secretária da SEDES, uma mulher que viu de perto a realidade de mães solos, das famílias sem renda, das pessoas em situação de rua e de quem mais precisa do Estado. Mas hoje, a conversa não vai ficar só no passado. Nós vamos falar de entrega, de resultado, de bastidor, mas também vamos falar de presente e do futuro. O que o DF ainda não resolveu? O que precisa mudar? E qual será o papel de Maiara Rocha nessa nova fase da política brasiliense? Maiara, seja muito bem-vinda ao podcast Fala França. Muito obrigada, França. Eu agradeço por esse espaço. Eu acredito que esses momentos, eles servem como uma conversa, mas ao mesmo tempo como esclarecimento e ao mesmo tempo a gente consegue aí sanar algumas dúvidas, gerar algumas expectativas, sanar algumas expectativas. Então eu tenho certeza que dessa mesa aqui, desse podcast, muita coisa boa vai ser apresentada. A gente vai trocar muita informação e essa nossa troca de informação eu tenho certeza que chega para aqueles que também têm as mesmas dúvidas, talvez. Então vamos lá, vamos começar relembrando aqui, que é o seguinte, o Distrito Federal, Brasília, te conhece como a primeira-dama, como a secretária de Estado, mas eu queria saber, antes de ser primeira-dama, antes de secretária de Estado, antes de advogada, antes do sobrenome Rocha, quem é Maiara? Bom, Maiara é uma menina que nasceu aqui no Distrito Federal, filha de 2 servidores públicos. Então eu digo que eu sou a brasiliense raiz. Então meus pais são do Nordeste, ambos do Piauí, vieram para Brasília, ou seja, há 40 anos atrás, e não vieram juntos. Eles começaram a namorar aqui em Brasília, e aí eram os 2 piauienses. E nasceu Maiara. E aí eu já começo pro nordestino que tá aqui acompanhando. O porquê do meu nome Maiara? Lá vem eu com a curiosidade. Quem é do Nordeste vai entender. Meu pai se chama Mário. Minha mãe, Iara. É a junção. Maiara. Bem nordestino. Aí nasceu essa beleza. Então, bem nordestino. São quantos irmãos? Filha única. Ah, você é filha única? Eu sou filha única. Que legal. Eu sou filha única. E eu digo que hoje eu parei, né? Que antigamente eu falava que eu era a mãe dos meus pais. E hoje eu parei com essa frase. Mas eu sou uma filha, inclusive ontem eu estava falando sobre essa necessidade, né? Do ciclo da vida. Sim. Então hoje eu sou a responsável por ajudar os meus pais, por conduzir os meus pais, por trazer dignidade para os meus pais também. Então, voltando. Filha de 2 servidores públicos, estudei a minha vida inteira em escolas públicas aqui de Brasília. E aí eu morava em Taguatinga e os meus pais trabalhavam no plano piloto. Sim, com a grande maioria. Com uma grande maioria. E então, todos os dias a gente tinha que fazer esse percurso. Saindo de Taguatinga, indo para o plano piloto. Voltando do plano piloto, indo para Taguatinga. E aí, como filha única, eu não tinha outra opção a não ser ficar fazendo atividades extras. Ora, indo para o trabalho do meu pai, então ficando na época existia muito, não sei como é que hoje os órgãos públicos federais estão, porque meu pai é do órgão público federal. E, então na época eu ficava na biblioteca daquele órgão público, que eu não podia ficar dentro da sala atrapalhando, mas eu também não podia ficar solta na rua, então eu ficava dentro da biblioteca. Então por vezes, minha mãe da Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal, então eu tenho memória da afetiva tanto da minha mãe trabalhando ali no Venâncio 2000, quanto em outros prédios aqui. Então, dormindo ali pelos corredores da Secretaria de Saúde, enquanto eu crescia. Então, como filha de servidores públicos, qual era o meu desejo? Qual era o desejo dos meus pais que passaram para mim? Ser servidora pública. Então, quando foi para escolher qual curso eu faria ali no nível superior, eu prestaria vestibular para qual área, eu me identifiquei com direito por conta do concurso público. Do concurso, entendi. E aí, quando eu estava mais ou menos ali por volta do 5º semestre, eu fui me apaixonando pela advocacia. Então, você vai conhecendo as matérias do direito que está ali sendo aplicada no dia a dia. Então,
Então, com os estágios que eu fui fazendo, comecei fazendo estágio em órgãos públicos federais. Você estudou onde? Unieuro. Ah, no Unieuro. Então, vamos lá, desde a escola. Eu estudei na Escola Normal de Brasília, quando eu era pequenininha. Da Escola Normal, eu fui pro CASEB. Do CASEB, eu fiz também ali o Elefante Branco. Não o Elefante Branco, mas o CIL, que é o Centro de Línguas que tem ali no Elefante Branco. Estudei no CEMAB, em Taguatinga. E Unieuro, que é onde fiz o curso de Direito. E aí, quando eu estava quando eu estava no 9º semestre da faculdade, eu fui a única do 9º semestre a prestar a prova da OAB e passei. Então, foi uma conquista muito grande para mim naquele momento. Para muita gente, aquilo pode ser visto como algo muito simples. Mas foi exatamente com a minha aprovação na OAB, no 9º semestre, sendo a única aprovada no 9º semestre no Unieuro, que me deu um estalo de que o mundo estava ao meu dispor. Sim. De que eu poderia ir muito além do que aquilo que eu planejava para mim. E aí, naquele momento, quando eu fui aprovada no exame de ordem, eu pensei assim, eu já nem sei se eu quero concurso público, porque nessa mesma época eu comecei a prestar vários concursos e fui aprovada em alguns concursos. E naquele momento eu comecei a ter curiosidade pela advocacia. Obviamente, quando eu fui pegar a minha carteirinha, primeiro eu fui pegar o certificado, porque eu não podia pegar a carteirinha, porque eu ainda não era formada. Então eu peguei só o certificado de aprovação. Sim. E naquele momento, a minha visão de mundo ampliou. Então, comecei a ter experiência na iniciativa privada. Porque até então, a minha experiência, a minha bagagem vinha da área pública federal. Sim. Tive os estágios obrigatórios dentro da faculdade e, naquele momento, o meu leque foi para a iniciativa privada. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque toda a minha trajetória, ela tem uma mixigenação, ela tem uma mistura entre o poder público e a iniciativa privada. E eu como sociedade. Então, desde essa época até o momento de hoje, eu sempre me posiciono trazendo esse tripé. Sim. Eu nunca me posiciono falando apenas da responsabilidade estatal ou do que o Estado pode fazer, mas eu sempre estou trazendo essa mistura de informação. Por quê? Para mim, uma sociedade ela só vai ser próspera, ela só vai ser bem-sucedida, o seu povo só será um povo próspero quando a gente conseguir equilibrar esse tripé. Esse tripé, entender que não existe disputa. Não é só, porque a gente está numa era agora que a gente vem falando sobre política. Sim. Nós estamos aqui nesse momento falando sobre política. Sim. Mas para a gente falar sobre serviços públicos eficientes, a gente precisa ter uma iniciativa privada que funcione também. Verdade. Porque é o que eu sempre falo. O poder público não gera riqueza. O poder público não vai gerar emprego. O poder público não vai criar a moeda. Né? É o poder público que vai criar oportunidades. E através dessas oportunidades que vem as políticas públicas, a gente precisa também de uma iniciativa privada que funcione. Ao mesmo tempo, a sociedade precisa ser participativa. E graças a Deus a gente vem observando, de alguns anos para cá, que as pessoas estão tendo mais interesse pela política. Não necessariamente por ser o político, mas por conhecer da política, por conhecer quais são as opções que nós temos e não mais o que é vendido para nós. Então isso eu tenho visto o quão interessante tem ficado na nossa cidade, Brasília, e eu digo pro Ibanez sobre isso, né? Eu vejo Brasília como um país fora do Brasil. A política que é totalmente diferente do que acontece no restante do país. Vamos falar um pouquinho de responsabilidade, já que você tocou abordou o tema. Você assumiu as sedes num momento terrível para o Brasil e para o mundo, na pandemia, onde as pessoas, as famílias estavam perdendo renda, perdendo entes queridos, crise econômica, falta de condições de se locomover, então as pessoas perderam emprego, enfim, foi um caos. Como é que foi o choque, como é que foi a sua reação quando você sentou na cadeira e sentiu o peso da responsabilidade? Bom, e como você me apresentou aqui, primeira-dama do Distrito Federal. Naquele primeiro momento, houve uma resistência. Sim. Então, quando a esposa do governador assumiu a cadeira de secretária de uma das principais pastas da cidade, houve um susto. O que ela vai fazer aqui? E aí, eu cheguei com uma bagagem de quem já trabalhou no serviço público, já advoguei para N sindicatos aqui no Distrito Federal. Então, já tinha uma experiência administrativa pública,
Mas existia essa curiosidade do que vai acontecer aqui. Como dito, foi bem na pandemia. Sim. Não podia acontecer nenhum tipo de aglomeração, nada podia ser inovado naquele momento, a gente tinha que cumprir protocolos de emergência, de socorro à população. E naquele primeiro momento, qual foi a grande cobrança da grande mídia aqui do Distrito Federal, como da população? Era a fome. Sim. A primeira cobrança existiam 6 mil pessoas aguardando cesta básica. Só que a gente não podia aglomerar, não podia sair contratando. Como é que ia entregar? E aí foi uma ação de uma primeira-dama, que foi através das arrecadações, da mobilização social, que a gente conseguiu em 24 horas arrecadar cestas básicas e mobilizar toda a área de segurança. Foi histórico para entregar. Então, em 24 horas, eu consegui zerar aquela fila. Só que aquela fila, ela era uma fila camuflada pela realidade. As pessoas tinham dificuldade de acesso à pasta da assistência social. Então, existiam 6 mil, porque eram 6 mil que conseguiam atender. Sim. Só que existia uma outra realidade, que foi a pandemia que aflorou. E eu digo que não foi só aqui no Distrito Federal, porque o mundo teve que se reinventar através do teleatendimento, através do digital. E as pessoas conseguiram fazer suas solicitações, e a partir daí aconteceu o atendimento de assistência social. E aí eu volto mais uma vez para o raciocínio que eu falei na minha fala anterior, que foi justamente sobre essa preocupação entre o poder público, entre serviço público, iniciativa privada e sociedade. Então, mais do que apenas arrecadar os alimentos ou criar ali um novo protocolo de compra de cesta básica para distribuir para a população, eu precisava pensar junto com a minha equipe em novos passos que se preocupassem com pós-pandemia. Não era só no emergencial, eu nunca tive uma cabeça do só emergencial. É o emergencial que tem que acontecer agora. Mas o que eu vou trazer de positivo para a cidade? E aí, naquele momento, nasceu o ícone no nosso país, que virou o cartão Prato Cheio. Nada mais é do que uma nova reformulação, é uma atualização da entrega da cesta básica. O cartão Prato Cheio talvez seja a maior marca da sua passagem. Isso, e eu digo e afirmo, ele foi o primeiro, foi o pioneiro no país a se tornar uma política pública estatal. A partir daí, outros estados, municípios começaram a implementar. E por que eu digo que esse programa é fantástico? Porque eu sei que tem muitos que estão nos acompanhando que têm interesse pela assistência social, por conhecer os programas voltados ali ao público em situação de vulnerabilidade social, mas tem um público que está nos acompanhando que não pertence a essa classe da sociedade, não tem essa preocupação necessariamente. A pessoa, às vezes, que está nos acompanhando, ela pensa assim, mas eu quero saber o que traz de positivo para a cidade. O que a gente pode trazer de positivo para as nossas crianças, para a qualificação profissional? Como é que a gente pode preparar a nossa cidade para progredir através de uma assistência social? E esse cartão ele é fantástico, porque o poder público ele não pega aquele orçamento e injeta apenas na mão de um para fazer a compra daquela cesta básica. Mas ele pega o orçamento do poder público e injeta diretamente nos comerciantes. É a diferença entre entregar uma cesta básica e entregar um cartão para que a pessoa possa escolher o que vai. Exato, e aí através disso a gente movimenta todo o mercado mesmo. Então é o pequeno comerciante, são os grandes comerciantes, vem a geração de emprego, a geração de renda, e através dessa compra, dessa escolha, a gente consegue também trazer autonomia para essas famílias, e através dessa autonomia você trabalha a necessidade dela querer se inserir ali no mercado de trabalho, porque não é um programa permanente, né? Eu tenho um dado que diz que cerca de 90% das pessoas que recebem o prato cheio são mulheres, ou seja, a assistência social chega direto a mães, avós, muitas vezes mãe solo, não é isso? Exatamente, muitas dessas famílias, antes do cartão Prato Cheio, não conhecia o que era diversidade de alimentos, não conhecia. Então, eu tenho muito orgulho de falar do cartão Prato Cheio, de saber que ele foi o pioneiro, que o Distrito Federal foi pioneiro nessa forma de execução da política pública de entrega de alimentos. E aí depois veio a brilhante ideia do cartão gás. E aí, depois disso, veio o cartão gás, cartão material escolar, cartão material construção, né? Então, tudo isso veio. E por que é tão importante? Às vezes as pessoas falam, mas é o governo do cartão. É o governo que injeta orçamento nos comerciantes, para que os comerciantes gerem emprego, para que os comerciantes consigam fazer ali circulação de bens. Porque é através dessa circulação de bens que a gente arrecada impostos e, consequentemente, volta para a população em construção de hospitais, UBS, escolas, unidades de assistência social e por aí vai. O DF Social, que é outro programa, não é isso? Ele foi estruturado para atender, fazer transferência de renda para cerca de 70 mil
famílias. Exatamente, transferência de renda, porque o cartão Prato Cheio, ele é para compra de alimentos. Sim. Ele é voltado para sanar a segurança alimentar, né? Ele é para garantir a segurança alimentar. E o déficit social não, ele veio como uma transferência de renda, então tem que pagar uma conta. As pessoas sobrevivem pagando contas. E mais do que falar sobre isso, a assistência social, ela não é apenas pagamento de benefício. Ela é, primeiramente, fortalecendo vínculos familiares. Através do fortalecimento de vínculos familiares, a gente trabalha a autonomia. Então, foi durante a pandemia também que a Secretaria de Trabalho, através do Renova, Qualifica DEP, são programas também interligados, Sim. que nós conseguimos trazer a visão do comerciante para a população em situação de rua. Então, foi na pandemia que a gente conseguiu colocar, por exemplo, pessoas em situação de rua ali no estádio, no ginásio. Sim. E através disso, os comerciantes conseguiam ir lá e olhar as pessoas que mais se destacavam. Então, eles pediam pra gente, monta um currículo deles, quais são as pessoas que hoje você consegue ver que tem essa capacidade de trabalhar, por exemplo, dentro de um mercado. E aí começou embalando ali mercadoria, e aí depois foram contratados e assim, foram sendo descobertos por um mundo que tratava todo mundo como, de forma invisível, é como se todo mundo fosse invisível naquele cenário de população em situação de rua. E então eu falo que a minha responsabilidade durante 2 anos e 5 meses foi trabalhar pela Secretaria de Desenvolvimento Social. E nesse momento a gente se preocupava com pessoas em situação de vulnerabilidade social, financeira, emocional. Então, às vezes a gente olha e fala assim, pessoas em situação de rua. A gente, no primeiro momento, a gente julga. Não, tá faltando moradia. Não, tá faltando o Estado tratar de forma idêntica cada um que se encontra ali na rua. Você sabia que eu conheci durante esse tempo que eu estive à frente, filhos de classe média alta que estavam na rua? Então, ali não existia necessidade financeira. Às vezes, não é nem a questão da drogadição isolada, mas às vezes esse fortalecimento do vínculo familiar. Então tudo isso é a Secretaria de Desenvolvimento Social que realiza. E aí, quando eu saí da secretaria, voltei às ações sociais, que eu nunca parei. Na verdade, eu sempre conciliei, mas eu voltei 100%. E a gente transformou o Distrito Federal também numa referência em participação popular, por exemplo, na campanha de Solidariedade Salva, Sim. que é a maior ação arrecadativa de alimentos. E enquanto primeira-dama, se a gente for olhar isoladamente para as primeiras damas de vários estados, municípios e até a nacional, muitas das vezes quando elas, ou nós, vou me incluir no grupo, fazíamos ações, a gente poderia optar, por exemplo, pela compra de agasalhos, compra Sim. de alimentos, compra de brinquedos, mas eu nunca fiz questão disso. A minha vontade era sempre trazer a participação popular. Para a minha campanha só teria sucesso se a gente conseguisse linkar o poder público, a iniciativa privada e a sociedade. Todo mundo junto. Porque essa participação é o que faz a sociedade se tornar mais empática, mais solidária, é o que faz o empresário também se aproximar do poder público, de ter vontade de investir na sociedade, de ter vontade de ver todo mundo ali bem. Ao mesmo tempo é o poder público entendendo que sozinho o poder público não dá conta de nada. Ele precisa desse tripé muito bem entrelaçado. Agora, você foi secretária por 2 anos e 5 meses, mas primeira-dama por 7 anos e 4 meses. Exato. Nunca deixou de atuar, porque a gente vê muitos seus vídeos em todas as cidades do DF, e muita região carente, muita região que vocês sempre atuaram. O que mais te marcou nesse período como primeira-dama, conhecendo assim, os cantos mais longínquos do Distrito Federal? Com certeza o que mexe comigo é a fome. Sim. Então você chegar numa casa muito simples, Sim. Né? E em vários momentos da vida a gente pensa, e eu já escutei vários relatos, de que as pessoas não passam mais fome. E essa verdade, ela existe dentro do Distrito Federal. Existe no Brasil. E as pessoas que não são do Distrito Federal, que não são de Brasília, quando olham para a nossa cidade, pensam que é apenas a esplanada dos ministérios e as asas do plano piloto. Exatamente. E não. Então, quando a gente começa a adentrar em áreas muito vulneráveis aqui do Distrito Federal, a gente se depara com a fome real dessas pessoas. E aí, o que eu vinha defendendo enquanto encabeçava essas campanhas arrecadativas, é que se a gente juntasse, mais uma vez eu falo, o poder público e a participação popular, poder público trabalhando políticas públicas, mas a participação popular olhando para o lado, olhando para essas pessoas, olhando para essas famílias, a gente não teria nenhuma família passando fome aqui no Distrito Federal. Porque é essa a junção do sucesso.
É essa a junção que vai levar um povo brasileiro a prosperar. Não adianta, França, a gente olhar achando que o poder público vai dar conta de tudo na gestão de qualquer salvador da pátria, porque esse salvador da pátria ele não existe e ele nunca vai existir. Mas se a gente conseguir trazer um grande gestor, seja ele na esfera federal, na esfera estadual, municipal, por aí, e a gente conseguir trazer a iniciativa privada para caminhar junto, com certeza a nossa sociedade se tornará outra. Olha aí, gente, nós estamos hoje entrevistando a querida ex-primeira-dama do DF, Maiara Noronha Rocha, advogada, empreendedora, ex-secretária de Estado, ex-primeira-dama, está pronta para ser deputada federal. Qual que vai ser o seu primeiro passo quando você for deputada federal? Olha, o França está querendo causar a pergunta que não quer calar. A pergunta é: você está pronta? Não, eu já vou até começar falando Você aqui. Se sente pronta? Ou você tem medo? Lá vou eu. Ele faz a pergunta e eu já vou. Deixa eu falar um negócio aqui. Nós postamos uma foto, fizemos uma reunião. Sim. Eu sou filiada ao Podemos. Não, mas aí tá falando da filiação não, que a gente fez uma reunião depois. Da Ana Paula. Foi. Fizemos uma reunião para tratar da Ana Paula Marra, nossa pré-candidata a deputada distrital. Nossa querida amiga e candidata. E aí tiramos uma foto e registramos. Sim. E aí circulou na cidade, pré-candidata a deputada federal. Eita, e eu não neguei para ninguém, né? Isso, não neguei para ninguém, mas aquela reunião não teve esse foco. Olha aqui, a cidade está esperando isso e os adversários já estão chiando. Se tem adversário chiando, ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto, não é verdade? Não é verdade, isso é verdade. Bom, França, não tenho medo, amo a política e não amo a política por conta da paixão, amo a política por conta do que ela é capaz de fazer. Isso aí. Então, e agora mais do que nunca, né, eu consigo observar. Antes eu tinha só uma teoria de que o poder, ele dura 5 minutos, né? Você sai da cadeira, 5 minutos depois a vida já girou. Isso eu tinha no mundo da teoria. Sim. A gente já ouviu falar isso sobre várias vezes, a gente acompanha a política internacional, isso a gente escuta a vida inteira. Mas isso é real. Então, quando a gente consegue olhar que sem o poder da caneta, sem exercer uma função pública, a sociedade é limitada, isso é verdade. Então, assim, gosto da política, sempre fiz questão de estar inserida nos bastidores, na política de frente. Nas campanhas do Ibanez você sempre teve à frente? Sempre participei. Mas eu também sei que a política, ela não é uma campanha isolada, não é um desejo isolado. A gente precisa construir isso. Então eu sou casada com um homem que faz questão de ter grupo. Sim. O Ibanez, ele é um homem de grupo. Sim, ele não é um homem isolado, apesar de ter entrado na política sozinho, sem a ajuda de ninguém. Verdade. Então, em 2018, o Ibanez foi com a cara e a coragem sozinho. Verdade. Não existia um apoiador. Começou com 1% nas pesquisas, verdade. Mas ele já carrega isso também da iniciativa privada. Ele sempre teve essa característica de ter um grupo, de dar autonomia para esse grupo na iniciativa privada. Quando ele entrou no poder público, foi da mesma forma. Então, ele vem construindo essa trajetória política não como interesse individual, mas como interesse coletivo, porque é isso. A cadeira, ela não tem dono, ela vai mudando. Ali vão passando várias autoridades. Então, no que se refere a mim, é como se o raciocínio dele fosse assim: eu não estou querendo ampliar o poder, eu estou querendo fazer a nossa cidade prosperar em N características. Então, é o deputado distrital com a característica X, é o deputado federal com a característica Y, e assim sair pulverizando. Então, obviamente, seria muito mais interessante para uma realização pessoal se ele me colocasse e colocasse a força dele em mim. Eu tenho certeza que eu levaria. Gente, hoje é você que tem a força. A mulher brasileira tem força para tudo. Nós somos um partido presidido por uma mulher. A deputada federal Renata Abreu, de São Paulo, espetacular. Minas Gerais é uma outra deputada federal, deputada Nelly Aquino. Mato Grosso do Sul, uma senadora. Enfim, o que a gente mais tem dentro do Podemos são mulheres eleitas e bem votadas. Por que eu escolhi a sigla Podemos também? Partido Podemos. Porque essa palavra, ela é emblemática. É isso. O Podemos, ele tem essa característica de não trazer a política tradicional, de não limitar. E a gente sabe que para um político, para um candidato aparecer para vocês, a eleição já aconteceu nos bastidores. Só aparece para vocês aquilo que o meio político
já decretou. Então, o Podemos, ele traz essa característica que foge desse tradicional. O Podemos, ele faz os candidatos acreditarem que realmente nós podemos, que não existe esse cenário de impossibilidades. Mas realmente nós podemos. Exato. Então, assim, eu poderia ter escolhido me filiar a partidos renomadíssimos, tradicionais no nosso país, mas esse não era o meu desejo. O meu desejo era exatamente me juntar a uma pessoa que também sempre esteve comigo, sempre esteve me apoiando, porque não é só um desejo individual, é um desejo coletivo. E o nome, o partido, ele traz essa simbologia. E para mim, essa simbologia às vezes vale até mais do que grandes nomes por aí. Então, assim, Renata Abreu. Vamos falar da Renata Abreu com todo respeito à nossa presidente. Ela é baixinha. Mas na hora que ela senta naquela cadeira, que ela entra no ambiente, ela mostra que, peraí, eu posso. Então, assim, é a moral, é o poder de realização, é o poder de ser exemplo, é o poder de arrastar e trazer consigo tantas outras mulheres. E eu não falo só mulheres no sentido simbólico da palavra, mas no sentido do vida real. De realização. De realização. Então, assim, voltando ao que se refere a mim. Eu me sinto num cenário onde eu estou aqui, estou com a chave pronta para abrir uma porta. Mas eu não vou empurrar essa porta com o pé. Então, assim, não é segredo para ninguém que eu estou posicionada, que eu estou preparada, que eu não parei a minha trajetória. Você vai ser deputada. O Ibanez me ligou um dia desse aí. França, pode marcar a data que nós vamos fazer o lançamento da Maiara. Não, mas eu vou contar. Meu marido que me desculpe aqui, porque se ele assistir esse podcast, ele vai se tremer inteiro. Ele ligou. Mas o que acontece? Eu vou falar como aconteceu a minha filiação. Então, Ana Paula Marra. Viemos de uma secretaria onde sempre teve uma participação popular incrível. E não só no Distrito Federal, mas em vários estados do nosso país. E naquele momento eu queria muito ajudar a Ana Paula. Então ela sempre me ajudou, ela sempre foi mais dos bastidores e eu sempre apareci um pouco mais. Então nada mais justo do que reconhecer o trabalho da Ana Paula. Então fomos buscar partido, chegamos no partido do Podemos e tudo. Foi chegando a fase de finalização do período de filiação. Que eu tô querendo esse vídeo. Faltava uma semana. Esconder o vídeo da sua filiação, que eu vou soltar esse vídeo e vou me incendiar logo esse trem. E aí faltava mais ou menos ali, menos de uma semana, eu acho, para a filiação. Isso. Eu olhei para aquele cenário, eu como uma mulher que sempre fui pronta, não começou de agora. Eu sempre fui, eu falei da minha história, da minha trajetória na vida acadêmica. Então eu sempre fui uma mulher preparada, posicionada e que me preocupa com o futuro. Sempre foi assim. Então naquele momento eu pensei assim, bom, eu posso até não ser a candidata, mas uma coisa eu não vou ser. Eu não vou ser uma mulher despreparada. Isso. Eu vou estar preparada. Se eu vou ser ou se eu não vou ser, é o futuro a Deus pertence. Isso aí. Mas a parte que me compete é estar preparada. E para eu estar preparada, eu tenho que me filiar. Ibanez, pra quê? Não precisa. Deixa eu falar aqui uma coisa. Eu vou me filiar. Ele falou pra mim. Eu só quero que você ou venha participar comigo desse momento da filiação, ou que pelo menos você tenha ciência, ok? E aí ele, que é marido, já entendeu o recado. Foi o momento que ele ligou, tanto para você, quanto para o Christian, quanto para a Renata. Ligou e preparou o território. Então, quando eu cheguei para me filiar, já havia um posicionamento não só do meu marido, mas do líder que era do executivo, do grupo aqui do Distrito Federal. E aí vem a questão de ser pré-candidato. E aí eu fui conversar com ele também sobre isso. Então, obviamente, ele conhece a esposa que ele tem, então ele sabe da minha capacidade, ele reconhece o meu trabalho, ele, por vezes, dialoga comigo sobre não só a política dele, mas do que a gente vê no cenário do Distrito Federal, no cenário de outros estados, a política internacional. Então, ele reconhece. Mas ele, se fosse depender dele para ter esse desejo, essa vontade, essa ação, a verdade é que não. E ele fala muito pela questão da defesa familiar. A política, ela é muito pesada. É um ambiente hostil. E eu não falo que é para mulher, mas para a família. Não, mas então, vocês estão preparados. Mas, meu amigo, eu assumi uma secretaria, a secretaria mais polarizada do Brasil. É isso aí. Levei
surra aí. Uma secretaria, inclusive, com uma quantidade de servidores efetivos, ideologicamente, digamos assim, muito combativos. Exatamente. Então, não são pessoas simples de você convencer, tem que se convencer de verdade. Pelo trabalho. Pelo trabalho. E vocês fizeram uma gestão extraordinária. Mas é a maior gestão da secretaria. Para ajudar no convencimento do governador Ibanez, do nosso senador Ibanez, eu vou dizer aqui o seguinte, olha aqui, eu tenho uma lista enorme de ex-primeiras-damas que venceram a eleição, que vieram para a política, não porque o marido autorizou, não, mas porque o trabalho delas foi tão grandioso que a população quis reconhecer, que é o que eu acho que acontece hoje com a Maiara no Distrito Federal. Aqui, ó, Rita Camata, Lúcia Braga, Nice Lobão, Elcione Barbalho, Iris Araújo, Rezende, Rejane Dias, Dulce Miranda, Shelly da Oliveira, tudo ex-primeira-dama, tá? Aí, Lúcia Vânia lá para trás, Marluce Pinto, gente, Maria do Carmo, Alves, estou falando do Brasil, Angela Min, Tereza Jucá, olha, é uma quantidade enorme de ex-primeira, Vilma Faria, enfim, Sueli Campos, tá aqui, ó. Rosinha Garotinho, tem um monte de ex-primeira-damas que se elegeram deputado federal. E o que a gente vê? Às vezes fica de uma forma pejorativa, como se as primeiras-damas que ganharam as eleições, elas tivessem ganhado apenas por serem esposas. De forma como todas essas, elas prestaram suas marcas, isso aí. Deixaram as suas marcas, conquistaram exatamente essa posição e fizeram o seu trabalho. Então, muita gente, eu vejo isso de uma forma muito pejorativa no nosso país, que quantas pessoas são escolhidas para estarem ali em determinadas posições e essas pessoas não conquistaram o voto. Isso acontece demais. Então, palmas para as mulheres, para as pessoas, não vou falar só para as mulheres não, mas para as pessoas que colocam o seu nome à disposição, conquistam o espaço e executam o seu trabalho. Então é isso. Dito isso, vamos para a rua trabalhar. Maiara Rocha, deputada federal. Eu estou trabalhando. Pré-candidata a deputada federal. Já está trabalhando. Deixa eu te contar uma coisa importantíssima, que eu acho que é uma missão do Podemos e da futura bancada de deputado federal do Podemos, que é um papel do deputado federal. A vida das pessoas é muito difícil. Já é difícil por natureza, principalmente os mais necessitados, os mais humildes. A burocracia atrapalha o desenvolvimento. É um emaranhado de leis mal feitas. Assim, eu sou muito inconformado com isso. Vou dar um exemplo típico de uma ação que você faz, que eu sei que faz, que é a questão da atenção à mãe especial, da mãe atípica. É uma batalha para uma mãe conseguir fazer um laudo do seu filho, por exemplo, para a partir desse laudo conseguir acessar programas sociais. É uma guerra para o trabalhador conseguir chegar na escola. Nós temos uma causa aqui, que é o Tarifa Zero, que a gente defende, que o governador Ibanez já faz o Tarifa Zero aos domingos e feriados, e que nós defendemos que seja todos os dias, como é em várias cidades do Brasil e do mundo, porque não tem um convênio entre o governo de Goiás e o governo de Brasília para que possam sentar e compor a tarifa, já paga 70% de subsídio, quem paga 70% paga 100%. Então, assim, e não é falta de dinheiro, é falta de boa vontade política. O deputado federal, eu acho que o grande papel dele, além de muito recurso que hoje um deputado federal tem, é também ajudar a colaborar no destravamento da vida de quem quer empreender. Então, por exemplo, você quer montar um salão de beleza, uma mulher quer montar um salão de beleza, quer montar um negócio, uma padaria, um mercado, uma lojinha, é uma confusão de alvará, de gente enchendo o saco, de gente perturbando. O governo parece que joga contra o empreendedor, o que quer começar a vida dele. E quando a gente estimula o empreendedorismo, estimula que as pessoas tenham o seu negócio, que as pessoas possam vender as suas coisinhas, possam arrecadar o seu dinheiro, pagar seus impostos, cuidar dos seus filhos, nós estamos libertando essas pessoas da dependência do Estado. Concorda? Concordo. E esse papel passa pela Câmara Federal. Então, eu acho assim, você como advogada, como uma ex-secretária de Estado, ou seja, além da sensibilidade de ex-primeira-dama, tem uma experiência no Executivo. Não é, apesar de ser muito jovem, é muito experiente, tem uma carga de vida e de profissionalismo muito grande. Eu tenho certeza que será uma excelente deputada federal. E não falo isso somente como colega de partido, falo porque é a realidade. Talvez por isso tantos joguem contra, tantos tenham medo da Maiara. Quando falo em Maiara, deputada federal, minha querida, gera um disse-me-disse que eu entendo o Ibanez. O povo vai para cima dele com medo. Na minha opinião, é medo. E os homens têm medo das mulheres, essa que é a grande verdade. Porque as mulheres, quando vêm para a linha de frente e, de fato, se dispõem a cumprir um papel, elas são infinitamente melhores do que os homens. Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu falo porque eu, graças a Deus, sou rodeado de mulheres extremamente competentes
que me ajudam muito, que formam esse grupo todo, esse time nosso no partido, na minha equipe, e que eu vejo como elas se dedicam. Então eu não tenho dúvida que, vindo para a política, na linha de frente, vindo disputar o mandato, você será uma excelente parlamentar para o Distrito Federal. Não tenho dúvida nenhuma disso, você está pronta para isso. É só começar, bora para a rua. Exato, e Francis, de tudo que você falou, uma coisa que a gente não pode deixar de frisar. Engana-se quem pensa que quem conduz o nosso país é o presidente da República ou os governadores dos nossos estados. O nosso país é conduzido pelos nossos parlamentares. É isso, legislativo. O Congresso Nacional ali tem uma força, um poder no nosso país que a população, acredito eu, não conhece como deveria. Então, quando a gente fala da questão do direito das mães especiais, das mães que sofrem ali no dia a dia, uma realidade que o poder executivo muitas das vezes é visto como vilão. Então a mãe acredita assim, o prefeito da minha cidade, o governador, o presidente não está cuidando dessa pauta. Não é só ele. Não é só ele. O que tem que acontecer é não só o debate, mas é levantar a bandeira dentro do nosso Congresso Nacional. E assim a gente vai para o SUS, para o SUAS, que é no que se refere ao Sistema Único de Assistência Social, no que a gente fala aqui da iniciativa privada. Então, para empreender, já se foi a época em que a gente depositava no Distrito Federal apenas a realização através do concurso público. A gente precisa entender que o nosso Distrito Federal precisa crescer, tanto no serviço público, ali na realização de concursos públicos, porque é onde a gente vê a prestação de serviço acontecendo, mas a gente precisa ver a nossa cidade crescendo em todas as áreas. Então, para poder desburocratizar a criação de um CNPJ, para poder incentivar as pessoas a abrirem seus negócios, a não terem medo, porque hoje a gente vive a era do medo. É isso. É difícil hoje alguém empreender no nosso país, porque você praticamente investe para trabalhar e não consegue ter aquela arrecadação. Então é medo. Medo de abrir o seu CNPJ, medo de abrir a sua lojinha, medo do que pode acontecer com o seu patrimônio. E aí a gente acaba trazendo essa burocracia para o que é pejorativo para o nosso país. Então, no que se refere ao Congresso Nacional, eu digo que é momento de vocês conhecerem todas as propostas, porque o presidente da República vai depender de um Congresso Nacional que seja alinhado. Então, assim, oposição. Eu sempre trabalhei de uma forma muito positiva com a oposição. A oposição ela é necessária para um progresso. Então, eu sou da época em que eu acompanhava, como eu falei, já fui concurseira. Então, ao assistir ali os jornais para buscar atualidades, a gente acompanhava o nosso Congresso Nacional com debates enriquecedores. Era comum você ver a oposição debatendo de uma forma, não vou falar nem a palavra respeitosa, mas alto nível. De alguns anos para cá, mesmo acontecendo a era digital, a gente vem observando que o nível tem caído absurdamente. É como se a nossa casa legislativa, a casa do povo, fosse representada só pela desculpa a palavra, mas pela baixaria e pouca resolução. Então as pessoas vão lá para ter o corte perfeito da rede social, mas no final das contas não tem uma lei que se aplica à realidade das pessoas. E aí as pessoas ainda se gabam de falar, eu tenho 368 leis aprovadas em 4 anos de mandato. 368 leis que não servem para nada. Ao mesmo tempo a gente vem observando também isso no nosso judiciário. Então a gente precisa resgatar o alto nível do debate entre ideologias distintas. Então, a gente vem lutando agora só por ideologia. É a ideologia A, onde tem esse representante, a ideologia B, onde tem esse representante. E a gente tem brigado por isso há anos. A gente não consegue avançar enquanto país, porque a gente não olha para a realidade. Então, quando a gente fala da questão de ter uma mulher representando ali dentro do Congresso Nacional, não é só por equiparação de gênero. Sim, lógico. É por uma realidade das famílias. Você disse aqui, Maiara, observei aqui que mais de 90% das mulheres que lideram ali a aquisição de programas sociais no Distrito Federal são mulheres. Isso aí. Como é que a gente vai ignorar essa presença feminina dentro do Congresso Nacional, dentro das nossas casas legislativas? Não tem porquê. Então, assim, eu tenho certeza de que a gente consegue avançar muito quando existe não só a equiparação de gênero, mas a discussão realista da vida das pessoas. Então, é dentro de casa, é escolher. Então, eu volto aqui até um raciocínio. Sou de escola pública, estudei minha vida inteira em escola pública.
Sou defensora da escola pública, fui aprovada em concurso, não me sinto atrás de nenhuma das minhas amigas que sempre estudaram nas melhores escolas particulares, nas escolas particulares mais caras, que fizeram universidades mais caras do país. Eu não me sinto atrasada em relação a elas de jeito nenhum. Mas hoje eu posso proporcionar para o meu filho uma escolha. Eu escolho para o meu filho estudar numa escola que tenha essas matérias, que tenha esse posicionamento religioso, que tenha aula de música e etc. Por que não lutar por um país onde o nosso sistema de atendimento público seja de portas abertas, mas seja para aqueles que mais precisam e não dispõem de recursos financeiros para tanto, mas mais do que isso, dê autonomia para que as famílias decidam o que elas querem. Então, eu tenho certeza que para quem está nos assistindo, como é gratificante você poder escolher qual profissional vai te atender na área da saúde. Como é gratificante você poder escolher qual escola o seu filho vai estudar. Eu não estou falando de escola particular necessariamente, ou de hospital público necessariamente. Eu estou falando do poder de escolha. Sim. Uma coisa é o Estado proporcionar, porque você pode não ter condições e a gente paga altas cargas tributárias para isso, mas um país bem sucedido, seja ele qual for, ele preza pelo poder de escolha. Eu nunca gostei desse cenário onde o poder público vai escolher por mim. Sim. Vai escolher o que eu tenho que estudar, quem vai me atender, de que forma vai me atender, porque isso é um Estado que funcione. Não, isso não é um Estado que funcione. Isso é um Estado que te controla. Então, assim, eu defendo que a gente precisa avançar muito ainda nessa pauta, principalmente quando eu falo da educação e da saúde, porque são as pautas que hoje amedrontam muito a sociedade brasileira. E tudo isso passa pelo legislativo, concorda? Tudo isso passa prioritariamente por mudança no arcabouço legislativo, nas leis, digamos assim, no arcabouço jurídico. É muita confusão de lei que precisa ser destravada, concorda? Exatamente. Então, para a gente decidir aí qual vai ser o rumo do nosso país, mais do que escolher e decorar apenas o nome do candidato à presidência da República, a gente precisa exatamente escolher. Então a gente se identifica, não, eu prezo hoje pela área do empreendedorismo. Sim. Eu entendo, então quem são hoje os representantes que trabalham com força e dedicação para essa área? Sim. E esquece esse negócio de ideologia. Ideologia não leva ninguém a lugar algum. Está muito cansativo. Gente, olha aqui, o podcast Fala França está chegando ao fim, com essa entrevista maravilhosa com a ex-primeira-dama e ex-secretária de Desenvolvimento Social, Maiara Rocha, e pré-candidata a deputada federal do Podemos. Fala ali para aquela câmerazinha, deixa sua mensagem, deixa seu otimismo, as pessoas te admiram muito, independente dessa pressão política, que a gente respeita, tudo tem o seu tempo, tudo é no tempo de Deus, mas nós, de fato, te admiramos e sabemos que você está muito preparada, não só para ser deputada federal, mas para estar à frente de grandes projetos, como esteve. Você já tem muita entrega na Secretaria de Desenvolvimento. Deixa sua mensagem para o nosso público, seu Instagram para a turma seguir, que também tem uma pegada de TikTok, né? Verdade. Eu busco muito levar minha vida com leveza. Eu gosto de trabalhar com aquilo que realmente faz parte do meu dia a dia. Então, no que se refere ao Instagram, é uma ferramenta de trabalho, sim. Mas eu trago ali também o meu eu. Sim. Ainda de uma forma muito sutil, sim, mas eu faço questão de mostrar o meu trabalho, mas de mostrar o que eu gosto de ver ali também na internet. Então, é uma forma de aproximar as pessoas. É uma ferramenta muito importante que hoje nós temos. No que se refere à pressão política, o que eu gostei de ver aqui é porque vocês agora conseguem ver que eu sofro a pressão pro não e sofro a pressão pro sim. E eu tô nesse cenário, então não é falta de posicionamento. Como eu falei, eu repito, hoje eu posso ainda não ser candidata a pré-candidata a deputada federal, mas eu tô trabalhando, eu tô me posicionando. Independente da cadeira, independente da caneta, eu continuo sendo uma servidora pública voluntária. E no que se refere à política, eu faço questão de estar junto. Então, desejo, mas não coloco isso à frente de qualquer cenário na minha vida. Então, se for para eu me tornar uma deputada, eu vou fazer isso tendo respeito pela minha vida privada, tendo respeito por quem acredita no meu nome e tendo respeito por todos aqueles que estarão comigo. Porque quando a gente vai para uma cadeira como essa, você não escolhe por quem trabalhar, você trabalha por todos. Verdade. Então, eu sempre vou levar o respeito. E, França, vou finalizar dizendo o seguinte, esse ano o Brasil se antecipou demais na pré-campanha. Pela primeira vez na história eu vi o Brasil
iniciar o ano correndo, afoito, desesperado, todo mundo, é como se a gente já estivesse em campanha. Então, as últimas 2 eleições eu participei, né, de forma ativa, e a gente não viu isso. Então, as eleições anteriores, menos ainda. A eleição começa em agosto. Até agosto, você pode ter certeza que nem todos os nomes que já se apresentaram serão candidatos, e muitos dos que serão candidatos ainda nem se apresentaram. Verdade. E aí eu trago à tona uma história, né, que representa muito o cenário que a gente está vivendo hoje, que é na época da redemocratização. Sim. Então, ali, após o impeachment do Collor, do Collor, quando assumiu ali Itamar Franco, ele encontrou um cenário devastado. Sim. E aí, naquele momento, existia uma cobrança enorme para resolver o problema financeiro do nosso país. Verdade. Então, as pessoas não conseguiam guardar dinheiro. Então, caía ali o salário, as pessoas corriam desesperadamente no mercado por conta da remarcação de preço. Remarcação de preço. Isso. Então, você corria porque o preço ia mudar em questão de segundos. Isso, era um absurdo. E aí, naquele momento, Itamar Franco, ele tentou, de todas as formas, colocar um ministro da Fazenda que resolvesse o problema. Sim. Então, foram trocados vários ministros da Fazenda. E aí ele fez uma ligação com o Fernando Henrique Cardoso, que estava lá na época, em Nova York, e convidou para ser um ministro da Fazenda. Ele negou, falou, não vou. E ele tentou, rodou, tentou achar nome, não achou, ligou de novo, fez o convite pela 2ª vez. Fernando Henrique aceitou. Naquele momento, Fernando Henrique, ele poderia ter sido apenas o ministro que resolveu um problema. Sim. E aí ele trouxe o quê? A moeda do real. Isso. O que aconteceu naquele momento? Naquele momento nasceu uma moeda que para muitos foi uma herança, foi uma entrega do Fernando Henrique Cardoso. E não foi. Sim. O que Fernando Henrique Cardoso fez naquela época? Ele buscou na PUC do Rio de Janeiro técnicos, estudantes que já defendiam uma tese de qual era a solução para aquela situação brasileira. E aí, através desse nome, desse coletivo, nasceu o Plano Real. E em 8 meses, a população começou a conhecer Fernando Henrique Cardoso e a valorizar o trabalho dele através de um trabalho em grupo. Sim. Então, aqueles estudiosos, aqueles técnicos que ali defendiam já uma tese há anos, encontraram no Fernando Henrique uma oportunidade. Fernando Henrique encontrou uma oportunidade através do Itamar Franco. Sim. E a partir daquele momento surgiu algo muito positivo, que é o que a gente vive ainda no dia de hoje, que é a moeda do real. Isso. A partir dali, outros presidentes vieram. Lula, que veio com essa tese social, programas de assistência social. Então, a gente não pode menosprezar o serviço de um em nenhum momento, achando que o desenho já está todo esboçado. Então, a vida ela é feita de oportunidades. É o cavalo selado que a gente conhece popularmente. Isso. Mas não existe um dono para o cenário. Cada um tem os seus erros e acertos. Cada vez que alguém sai e outro vem ocupar o lugar, existe uma outra entrega. Então, não existe um profissional ruim ou um profissional perfeito. Existem oportunidades. E a política, ela é uma oportunidade. Não é uma oportunidade para o político. É uma oportunidade de se ver representado por quem vive uma realidade, principalmente por quem tem grupo. Então, essa história eu quis trazer à tona, não para falar sobre Itamar Franco, Collor, Fernando Henrique, mas eu quis trazer à tona porque o nosso país começou a viver uma era diferente através do Plano Real, não por conta de uma pessoa, mas por conta de um grupo, de um colegiado, e que a partir daí tantas outras coisas foram acontecendo. Então, no que se refere a mim, eu não sou uma profissional que vou trabalhar de forma isolada. Então, para eu estar aqui, você me deu uma oportunidade, você também me recebeu ali dentro do Podemos. Então, toda essa construção é conjunta. Então, eu fico muito feliz de quando você vem e faz essa defesa, aqui hoje no seu podcast, mas você faz essa defesa de forma muito aberta. Fico muito feliz. E fico também feliz de ver que existe uma certa oposição a uma suposta candidatura. Né? Não me surpreende. E você não tem medo disso, que porque é o melhor. Se fosse para ser uma pessoa fraca, seria assim, deixa eu ir. Então, exatamente. Gente, excelente. Muito obrigado, Mayara. Foi maravilhoso. Boa sorte. Vamos estar junto com certeza. E eu quero repetir aqui, você já sabe, mas se você quiser falar com França, é o 619-8147-2020.
981472020 é o nosso WhatsApp. E o Instagram é o @FrançaDF. Segue lá, vai dar certo. Estamos encerrando mais um podcast Fala França. Muito obrigado, valeu!